Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Olha, o tema por aqui hoje, o atendimento psicológico gratuito para profissionais da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. E para falar para a gente um pouco sobre essa ação, eu recebo Ana Lúcia Castelo, que é psicóloga e doutora em Ciências da Saúde. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila, pelo convite, né? E para a gente é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês para divulgar esse trabalho que tem sido feito por mais de 160 profissionais da área de psicologia e psiquiatria, né? E a Uhum. gente tem atendido os profissionais de saúde, né, desde o mês de maio, né, de 2020, bem no auge da pandemia, nós começamos o trabalho e estamos até hoje fazendo esse trabalho, né? Conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia, né, de oferecer esse atendimento gratuito, especificamente para os profissionais de saúde. Olha, Priscila, eu sou presidente da Associação Brasileira de EMDR, né? A sigla significa Dessensibilização e Reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Essa abordagem terapêutica ela foi desenvolvida nos anos 80 pela psicóloga Francine Shapiro e hoje é aprovada pela Organização Mundial da Saúde desde 2013 para o tratamento de traumas e estresse pós-traumático. É uma abordagem terapêutica bastante eficaz, porque a gente tem um retorno terapêutico do profissional no momento no tempo mais curto do que as terapias convencionais, né? As terapias de fala. Então, a gente consegue fazer com que o profissional, por meio de uma estimulação bilateral cerebral e de um protocolo de 8 fases, a gente consegue fazer um trabalho. Imagine você que esse trabalho tem sido feito de 8 a 10 sessões, né? E na realidade eu fui acometida da Covid em março, porque eu sou de uma família de médicos, o meu marido é médico, minha filha é médica, e meu sobrinho, ele mora comigo e é médico também, e eles estão na linha de frente trabalhando, né? Então eu precisei cuidar deles porque eles foram contaminados e eu terminei sendo vítima da Covid, que é uma doença. Eu ainda digo para as pessoas: fiquem em casa, porque essa É. doença ela não escolhe a pessoa que ela vai estar contaminando, ela não escolhe a idade, não tem isso de morre quem é velho, morre quem tem doença pré-existente, né? Ontem o meu sobrinho chegou aqui, um rapaz de 30 anos, sem nenhuma doença pré-existente, à beira da morte. Então, é uma doença gravíssima, né? Eu sei porque eu senti na pele, eu tive pneumonia, tive que ir ao hospital, né, fazer uma tomografia e lá eu me deparei com os profissionais de saúde Uhum. totalmente angustiados, né? Pessoas muito sobrecarregadas porque estão tratando de uma doença que não conheciam, né? Eles não foram preparados para trabalhar com essa doença. Né? Então, a sobrecarga foi muito grande e eu fiquei ali durante um dia inteiro no hospital. Não fui hospitalizada, fui só fazer os exames. Mas vou dizer para você uma coisa, foi uma coisa que me surpreendeu de ver a angústia desses profissionais. Então, conversando com a minha diretoria, a diretoria da Associação Brasileira de MDR, a gente resolveu colocar em prática o nosso programa, que é um programa de ponta, que é a Rede Uhum. Solidária da Associação Brasileira de MDR. Então, nós estamos hoje com 160 profissionais e estamos trabalhando com alguns profissionais de saúde. Estamos tendo um pouco de dificuldade de fazer a chamada desses profissionais de saúde, apesar de termos colocado em algumas mídias e tal, mas ainda não foi o suficiente. E por isso eu agradeço a vocês por estar aqui, porque nós temos profissionais disponíveis para o trabalho, ok? Que ótimo, né? Realmente, né, uma situação bem difícil. Ah, eu gravei, inclusive, com uma superintendente de UTI e ela pôde compartilhar um pouquinho do sofrimento, né? Por mais Com que certeza. esteja
ela estivesse ali com um sorriso no rosto, pela alegria de poder fazer o trabalho dela, e essa, pelo menos foi o que ela passou para a gente, que é uma sensação geral de que todos estão felizes no sentido de poder cumprir com a sua missão, mas todos estão enfrentando muitos problemas, né? Eu queria até que a senhora Uhum. citasse um pouco para a gente desses problemas, né? Ansiedade, tristeza, medo, o que que a senhora encontrou? Olha, Priscila, eu me surpreendi muito porque eu já trabalho com estresse pós-traumático há mais de 15 anos. Né? Eu Uhum, faço programa de ajuda humanitária psicológica e vou nessas catástrofes todas. Normalmente a gente encontra o quadro de estresse pós-traumático sendo evidenciado depois de 30, 40 dias que a pessoa sofre o trauma, né? E eu já tive a oportunidade, dentro desse processo, de atender profissionais de saúde com 15 dias que estavam na linha de frente da batalha contra o Covid, esses profissionais já apresentando um quadro de estresse completo pós-traumático, né? Que esse quadro é um quadro que a gente, segundo o DSM-5, ele é bem completo mesmo, né? Implica em a pessoa ter um quadro de angústia muito grande, ansiedade, transtorno do sono, né? Pesadelos, flashbacks constantes das situações, né? Uma tristeza muito grande, beirando depressão, uma vontade de isolamento, sem querer ir para os lugares. Eu atendi uma médica que ela se isolou numa sala de descanso médico no hospital, e ela me disse que naquele momento ela disse: eu não vou sair porque eu não tenho condição de atender mais ninguém. Então ela estava assim no limite, né, do seu uhum, psicológico dentro dos atendimentos, porque agora está um pouco mais tranquilo, apesar de eu dizer para vocês que, como vivo dentro de uma casa onde tem 3 médicos, as pessoas estão achando que está tudo liberado, mas ainda certo. não está, né? Nós estamos estável, mas a gente ainda não tem uma curva descendente, né, no número de casos e número de mortes, né? Então isso Uhum, faz com que a gente fique mais angustiada, porque as pessoas estão na rua, né? As pessoas estão uhum, fazendo suas coisas sem se dar conta do perigo que estão correndo, né? Mas esses profissionais, eles têm mostrado esse quadro de estresse pós-traumático de uma maneira bastante ampla, né? E esses sintomas muito evidentes. Eu já tive casos de profissionais que, durante o processo, disseram que queriam parar de trabalhar, como uhum, enfermeiros. Foi essa pessoa que eu atendi, era enfermeira, e queria se afastar do hospital porque não estava dando conta. E tive uma uhum, enfermeira que eu também atendi, que ela disse que tinha muita vontade de morrer, porque ela não conseguia ver tudo aquilo que ela viu, porque os quadros, né, eram muito intensos, né, Priscila? E muitas uhum, pessoas morrendo ao mesmo tempo, e os médicos tendo que fazer opções de quem levar para a UTI, de quem não levar. Essa coisa eu uhum. acho que foi muito traumatizante para a equipe médica de todos os hospitais, né? Essa coisa de você estar com vários pacientes precisando de ir para a UTI de respirador e ter, eu não concordo muito com essa ideia de que porque é mais jovem vai para a UTI, o mais velho não vai. Eu acho que isso Uhum. é muito complicado, e para muitos médicos que eu conversei, também foi muito complicado essa questão, né? Fazer uma escolha, né? É algo muito difícil Exatamente, mesmo. muito A, a, difícil. a senhora percebeu, né? A senhora falou de um caso, né? De uma enfermeira que pensou até na morte, né? A senhora percebe que outras pessoas também da área da saúde pensaram no suicídio, tentaram o suicídio? Olha, próximo a mim não, dentro do grupo que nós estamos atendendo, não, mas as pessoas, quando estão diante de uma situação tão caótica, sem saber o que fazer, porque em alguns momentos elas tinham que ter a opção de escolha, né? Eles ficam muito angustiados com isso. Mas eu vi muitos relatos de profissionais de saúde beirando realmente
que a gente fala, né? Uma falta de controle muito grande. Alguns profissionais saem e vão procurar ajuda, outros não, né? Ficam ali na linha de frente, porque eles têm toda a responsabilidade médica, né? Principalmente os médicos, né? Enfermeiros, que estão ali, auxiliares de enfermagem, que estão ali direto, eles têm a obrigação, né, de fazer isso, até pela própria natureza da profissão, né? Então, muitos deles enfrentam sem ter uma condição psicológica, que isso é o que, para mim, foi bastante difícil no início, porque a gente viu muitos médicos mal, né? Então, foi muito, muito ruim. Hoje, como a situação está um pouco mais controlada, então a gente um pouco mais controlada entre aspas, né? Porque já não está aquela loucura desenfreada, né? Sem ter lugar para as pessoas. Os hospitais aqui em São Paulo a gente está tendo uma realidade um pouco melhor hoje, né? Mas eu tenho próximo a mim várias pessoas que morreram, né? Tenho próximo a mim pessoas que ficaram doentes, né? Os médicos que eu trabalho, tem um deles que tá com Covid agora, está quarentenado, né? Isolado na casa dele. Então, isso faz com que os médicos também fiquem com muito medo, né, Priscila? Porque tem a questão de contaminar a família, né? Esse médico que eu estou falando para você, esse colega que eu trabalho com ele, a família dele toda está contaminada. Então, isso é uma coisa bastante delicada, né? Porque você leva para casa o vírus, né? Então, muito delicado tudo isso. Eu ouvi até relatos de pessoas da saúde que estavam até mais deprimidas por conta da família, né? Dessa distância, esse distanciamento que era Isso sim. necessário da família. Houve relatos de pessoas que se separaram, né? Porque o cônjuge não quis correr esse risco de estar perto e acabou até numa separação. E outras pessoas que já veem que os outros olham para eles, né, para os profissionais da saúde, como uma pessoa suja, contaminada, que não pode chegar perto. E isso tem machucado muito também, né? Eu acho aí, tudo isso que você está falando, a gente está vendo ainda acontecer, tá? Tem alguns médicos, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com uma médica que ela, o marido foi com os filhos para uma outra casa que eles têm e ela ficou sozinha, né? E o medo de contaminar a família é uma coisa bem importante, né? Aqueles médicos que tiveram a sorte de serem contaminados e não terem nenhum tipo de sintoma, né? Tudo bem, porque eles fazem o exame e dá o positivo, né? Mas, de uma certa forma, os médicos, de uma maneira geral, tiveram esse cuidado, tá? De cuidar da família, né? Então, por exemplo, aqui na minha casa, a gente ficou afastada eu fiquei durante 18 dias afastada, meu marido, meu sobrinho, que também se contaminaram, já ficaram 16 dias totalmente isolados, né, até os sintomas irem embora, né, que ele vai gradativamente. E tem uma coisa, viu, nessa doença que é muito triste, Priscila, que é uma fadiga que a doença promove depois que a pessoa fica bem, já fica sem os sintomas. Ela provoca uma fadiga que dura de 2 a 3 meses, que é uma coisa assim terrível. Você tem uma sensação de prostração terrível e a gente sabe que é resquício do Covid, né? Então, isso, inclusive, os médicos, eu sei porque os daqui de casa me contaram, os médicos orientam, inclusive, os pacientes que têm alta dos hospitais sobre essa fadiga, que é uma coisa assim bastante pesada. Eu tive durante uns 3 meses, foi muito ruim, né? Mas, Nossa, graças a Deus, agora está tudo bem. que bom, graças a Deus. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente da procura dos profissionais, né? A senhora já disse que a procura não é muita, né? Os profissionais, principalmente da linha de frente, que estavam toda, né, naquela correria, naquela angústia, tantos atendimentos, não procuraram um atendimento psicológico. Qual o reflexo disso?
de passar por esse trauma, por essa situação e não procurar ajuda. O que a gente sabe sobre o trauma psicológico, Priscila? Nós temos no nosso cérebro um processamento adaptativo de informação. Esse processamento, ele faz com que a gente aloque as memórias funcionais. As memórias traumáticas, elas ficam deslocadas desse processamento de informação. O que acontece com isso? Toda vez que eu passo por alguma situação semelhante, eu faço um retorno àquela experiência traumática, né? Então, eu, de uma certa forma, vou experienciar com a mesma força os sintomas que eu passei naquela ocasião, ok? Então, se a gente faz o trabalho, você reprocessa essa experiência traumática e essa experiência faz com que você, de uma certa forma, consiga conviver com aquelas situações do trauma sem sofrimento. Então, por isso que eu oriento os profissionais de saúde procurarem uma ajuda, entendeu? Eu queria que a senhora explicasse também para a gente esse atendimento específico que a senhora usa, que é uma técnica diferenciada, não só a senhora, mas todo o grupo, né? Porque a gente vê a terapia até como algo a longo prazo, né? Para a vida toda, um acompanhamento que é muito saudável. Isso. Mas aí, nesse caso, são poucos atendimentos, né? Então, o que acontece? De 8 a 10 sessões. Na realidade, a gente tem, Priscila, um protocolo de 8 fases, que é um protocolo que a gente utiliza para o trabalho com MDR, né? Qual é a condição assim mais importante para nós quando estamos trabalhando? É durante o trabalho fazer uma estimulação bilateral cerebral, né? Então, quando a gente faz a estimulação bilateral cerebral, a gente acessa a memória traumática e faz o reprocessamento dos dois hemisférios fazendo um contato, como se estivessem se comunicando, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério mais racional, com o emocional, que é onde o trauma está alocado, né? Então, a gente usa, inclusive online, alguns aparelhos onde a gente faz a estimulação bilateral, tá? Só mostrar para você aqui, tá? Eu vou sair um pouco da tela para você ver. Esse aparelho, ele faz, né? Ele faz uma estimulação visual, certo? Onde o paciente vai olhando de um lado para o outro, e esse olhar faz com que a gente faça a estimulação dos dois hemisférios. Lentamente a gente vai fazendo o reprocessamento da experiência, porque, como eu te falei, é um protocolo de 8 fases. Cada fase ela tem objetivos específicos e a gente vai trabalhando. Uma sessão de MDR para esse tipo de tratamento que nós estamos fazendo leva de 1 hora e meia por sessão, né? E a gente vê um efeito muito mais rápido do que as terapias verbais. Isso não quer dizer que o MDR é melhor do que as terapias verbais, mas a gente vê um efeito mais rápido. Por isso, o número de sessões mais reduzida, né? Para que a gente possa atender o maior número de pacientes possíveis, né? Então, a diferença da terapia de MDR para a terapia verbal é que a gente utiliza a estimulação bilateral como um recurso para fazer o reprocessamento dessas experiências, entendeu? Que pode ser visual, assim, com os dedos, pode ser com... Eu uso o aparelho, né? Que eu tenho um aparelho em casa, mas pode ser uma estimulação visual e o próprio paciente pode fazer a estimulação bilateral tátil, fazendo uma técnica que a gente chama de abraço da borboleta, que é uma técnica que foi desenvolvida na ocasião do furacão Paulinha, lá no México, pelos mexicanos Inácio Jareiro e Lucina Artigas. E esse abraço da borboleta, ele é utilizado em ajuda humanitária em todo o mundo, né? É um recurso que a gente tem para fazer uma estimulação bilateral cerebral e poder
passar por aquela experiência sem tanto sofrimento, entendeu, Priscila? Uhum. Mas aí a pessoa não é para a pessoa fazer isso sozinha, né? Que nem a senhora fez agora o O abraço da abraço da borboleta. borboleta, a gente ensina inclusive as crianças. Se você Ah, é? estiver muito ativada, se você até uma dica que eu dou para quem está nos assistindo, né? Se você está Aham. muito ativada, se você está muito é, assim pesada, muito angustiada, o que é que você pode fazer? Você pode pensar positivo, estou bem, sempre pensando positivo. E aí você Uhum. faz o abraço da borboleta, né? Que você Aham. pode se ajudar, você pode fazer com que, de uma certa forma, consiga ficar bem, entendeu? Então Nossa, que interessante. a gente ensina as crianças ensinam para os irmãos, para os pais, é muito legal. E E por assim, a gente quanto tempo? ensina Por exemplo, pode falar, desculpa. umas 30 estimulações para cada lado, é o suficiente, devagarzinho, né? Bem Uhum. devagar para poder o teu cérebro ir respondendo lentamente. Não faça muito rápido para não ativar memórias traumáticas, né? Então, a estimulação tem Tá. que ser lenta, lenta, né? Uhum. E o número tão grande não pode ser, tá? Mas a gente Nossa. ensina isso, todos os meus pacientes fazem a estimulação bilateral, porque eles Aham. podem se autorregular. Uma das situações muito importantes que a gente fala do MDR é exatamente isso, que o paciente consegue fazer uma autorregulação, né? E consegue, quando não está bem, poder se autorregular para poder tocar, por exemplo, o hospital do jeito que ele está, né? Os médicos, Uhum. eles têm usado, viu? Os que eu estou atendendo têm usado. Que ótimo. E os resultados? Como que a senhora percebe as pessoas que começaram o atendimento, já chegaram ali com algumas demandas, apresentando alguns sinais preocupantes, e depois dessas 8, 10 sessões, como eles estão? Na realidade é assim, a gente estipulou uma quantidade de 8 a 10 sessões em função da nossa percepção e da nossa experiência em ajuda humanitária, tá? Que a gente vê que 8, 10 sessões seria suficiente para esse médico se estabilizar, né? Uhum. Obviamente que as pessoas têm na rede de memória, né, Priscila, várias situações traumáticas que não têm a ver com o Covid. Então, quando a gente percebe que esse médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem tem uma vida muito traumática, uma vida com muitas situações difíceis, a gente encaminha para uma terapia convencional um pouco mais longa, pode ser até com MDR, né? Mas, Uhum. às vezes, a gente também pode estar fazendo mais sessões com aquele profissional, né? Eu estou trabalhando como enfermeira, que eu já passei das 10 sessões, mas eu ainda Uhum. preciso fazer algumas sessões com ela, porque ela ainda não está 100% bem. A gente dá a alta quando a gente percebe que o profissional está bem. Como é que a gente está recrutando esses profissionais, né? A gente Uhum. lançou um post que eu até enviei para você, se você tiver a Uhum. oportunidade de publicar aqui, seria muito bom. Nós temos um Sim. e-mail, chama sosredesolidaria@emdr.org.br, e esse e-mail, a gente recebe os e-mails dos profissionais, entramos em contato e colocamos esse profissional para ser atendido com um dos nossos psicólogos. E a gente está fazendo uma pesquisa em relação a esse trabalho, né? Porque hoje, dentro dessa situação do Covid, as pesquisas estão sendo muito bem-vindas, né? E é um Uhum. trabalho muito sério, né? Quem está coordenando essa pesquisa é a doutora Tina Zampieri e a Sueli Costa, e eu, como presidente da Associação Brasileira de MDR. Então, a gente vai estar ajudando esses profissionais e depois a gente vai mostrar os resultados dessa pesquisa, né? Uhum. Você me perguntou Quando também, né, se as situações melhoraram ou pioraram, né? A gente só dá alta quando o paciente está bem, tá? A gente não Uhum. dá uma alta aleatória se o paciente está bem, né? Principalmente aqueles que Uhum. estão na linha de frente, né? Porque Tá. tem muitos médicos que estão trabalhando direto na linha de frente. O meu sobrinho mesmo aqui está trabalhando na UTI do Covid e do HC. Você imagine o Nossa. que é a UTI do Covid e do HC, né?
Então, ele está fazendo parte, meu sobrinho, da Rede Isso. Solidária, está sendo atendido por uma psicóloga da Rede Solidária, né? E está sendo muito bom para ele me dá o retorno todo dia, de que tem se Uhum. sentido muito bem, de que tem se sentido mais forte, inclusive, para enfrentar os desafios que aparecem no dia a dia, né, Priscila? Uhum. É preciso, né? Porque são situações tão gritantes, né? E tão difíceis. Até quando eu conversei com essa superintendente que eu comentei com a senhora, ela disse que na UTI mesmo, um dia você tem, num momento, né? Você tem ali um parecer do estado daquela pessoa internada. 24 horas depois parece que é um outro paciente, porque a evolução da doença é muito rápida, né? E as Muito perdas rápida. também são muito grandes, né? E o mais curioso nessa doença, Priscila, é que ela não é uma doença como as doenças de uma maneira geral. Que você fica Uhum, doente, você fica muito mal logo, aí você toma um remédio e você melhora. No início, você vai ficando mal. Então, é uma dor no uhum, corpo, é uma dor de cabeça, começa com falta de ar. Eu tive uma sensação muito ruim de falta de ar, porque eu pensei que eu tinha morrido. Só para nossa, você ter ideia. Eu acordei e vi que eu não tinha morrido, porque eu estava no quarto da minha filha, onde eu fiquei isolada, e a televisão da uhum, minha filha estava na minha frente. Para você ter aham, ideia como mexe psicologicamente a doença em si, eu que sou uhum, uma psicóloga, tenho 38 anos de formada, tenho 25 anos de terapia, que eu fiz terapia durante 25 anos, me considero uma pessoa muito forte emocionalmente. Eu uhum, fiquei completamente abatida. Eu precisei fazer 4 sessões de MDR com a psicóloga que habitualmente me atende quando eu preciso. E ela, na uhum, hora que eu mandei a mensagem para ela, ela disse: Você está com Covid. E eu disse para ela: Meu, eu estou 2 noites sem dormir com medo de morrer. Eu estava em casa, nossa, minha filha cuidando de mim, porque ela ficou me monitorando. Inclusive, foi muito bom, porque ela pegou a pneumonia logo no começo. Quando ela uhum, percebeu o pulmão chiando muito, ela disse: Mãe, vamos para o hospital. E eu fui com ela, né? E foi a minha uhum, sorte, porque a minha doença não evoluiu, porque eu fui medicada com antibióticos para a pneumonia e a doença não evoluiu, né? Então eu tive uhum, muita sorte de ter a minha filha aqui o tempo inteiro grudada em mim, né? Ela não pegou o Covid, ou se pegou, ela não teve sintomas. As minhas 2 uhum, filhas não tiveram sintomas, mas é uma doença que você imagina a pessoa ficar acordada a noite inteira com medo de morrer. Uma coisa assim nossa, terrível, né? Você imagina uhum, essas pessoas que estão tendo os sintomas muito graves. Estou falando de mim, Priscila, uma pessoa que teve sintomas médios, porque eu tive pneumonia, não foi leve, uhum, né? Mas imagine as pessoas que têm os sintomas muito graves. A falta de ar é uma coisa terrível, né? A gente tem uma uhum, sensação muito ruim, é diferente de asma. Me perguntaram, é parecido com asma? Eu digo, não é. Porque a é, falta de ar nos dá uma impressão de que você não vai conseguir respirar, entendeu? Então, essas pessoas, os médicos que estão sendo acometidos, o meu marido tem um amigo médico que foi acometido, que ele disse para mim, para meu marido o seguinte, que ele nunca mais vai ser o mesmo. E eu digo a mesma coisa. Eu digo que eu nunca mais vou ser a mesma, no sentido de até de enfrentamento da vida, entendeu? Hoje eu valorizo muito mais a minha vida do que antes, né? Porque a gente uhum, vendo tantas pessoas novas morrerem, né? Pessoas novas, nós estamos vendo adolescentes, crianças, adultos novos morrerem, né? Então eu agradeço a Deus todo dia por estar aqui, né? É verdade. isso. Ana Lúcia, infelizmente nosso tempo voou, né? E o programa já acabou. Voou mesmo. Eu agradeço, então, a sua participação, agradeço também pelo trabalho que você tem feito, né? Você e todo o grupo, cuidando, então, de quem cuida de tantas pessoas. Deixa de Perfeito. novo o e-mail para que as pessoas os profissionais da saúde
que se interessarem podem entrar em contato e existem, por exemplo, são médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, quem mais? Os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente. O e-mail é Uhum. sosolidaria@emdr.org.br. Tá? Os profissionais da saúde, de uma maneira geral, que estão na linha de frente, a gente está fazendo atendimento. É só entrar em contato que a gente responde os e-mails e a gente coloca um profissional para atendê-los. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo belo trabalho que vocês estão fazendo em prol do nosso Brasil, em prol dos nossos médicos, dos nossos profissionais de saúde, né? Agradeço muito do coração, porque a gente sabe que essas pessoas estão precisando muito de ajuda, tá? E a gente está aqui para ajudar, né? Nós que Muito obrigada, agradecemos viu, aí Priscila? pela oportunidade de conhecer esse trabalho. Parabéns. O programa Alesp Conecta fica por aqui e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.